Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez, quarta-feira, nós estamos de volta para o culto de nossa igreja, nossa congregação, Assembleia de Deus em Nova Cidade, Nilópolis, Rio de Janeiro, congregação do Campo de Nilópolis, presidido pelo pastor Samuel Rabelo, Ministério de Madureira. Nós fazemos cultos aos domingos, 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical, 17 horas temos o nosso culto online, e às 19h30 de quarta e sexta, nossos cultos, o culto de libertação, o culto de vitória para toda a igreja, e na sexta sempre um culto com a palavra doutrinária, é o culto de doutrina. Estaremos fazendo uma oração inicial, desejando já a paz do Senhor para todos os irmãos, membros da Assembleia de Nova Cidade, da ADENC, que está em constante adoração, e desejando também a paz do Senhor para todos aqueles que estarão nos ouvindo, nos acompanhando, que o Senhor possa abençoar a sua casa. Oremos. Pai, em nome de Jesus, rendemos-te graça mais uma vez por estarmos neste momento na tua presença em tua casa e podermos, ó Pai querido, ministrar uma palavra no coração da tua igreja, no coração do teu povo. Ó Deus, e para isso dependemos do teu Espírito Santo, que é o nosso orientador. Ó Pai querido, então que o seu Espírito Santo, ó Pai querido, nos oriente nesta noite, para que a palavra, Senhor, proferida neste altar seja de edificação, exortação e consolação. A todos aqueles que estiverem ouvindo, assistindo-nos, ó Pai querido, pelos meios de comunicação, queremos pedir que tu libere uma palavra de vitória, de cura, de libertação, de alento, ó Pai querido, a cada vida nesta hora. E pedimos, ó Pai, que tu receba este louvor que estaremos entoando ao teu nome, para que a nossa fé permaneça, ó Pai querido, do jeito como tu gostas que permaneça, ó Pai querido, uma fé firme, focada, Senhor, no autor da nossa salvação, Jesus Cristo. Assim te pedimos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Hino de número 1 da harpa cristã, hino de José Rodrigues, chuvas de graça. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor,
Glória a Jesus. Meus irmãos, gostaria de ler um trecho da palavra do Senhor. O livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, os 3 primeiros versículos, que diz-nos assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Amém. Meus irmãos, temos lido uma palavra nesta noite que nos traz algumas orientações, algumas lições básicas para a nossa vida. O Reino Norte, Israel, nesse contexto da leitura que lemos do livro do profeta Oséias, capital Samaria, estava passando por uma forte crise, uma crise espiritual, porque toda crise, na verdade, governamental começa no espírito. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Israel estava passando por uma forte crise espiritual e social. E Deus então levantou um homem chamado Oséias como profeta para orientar a Israel, e essa orientação que Oséias estaria recebendo de Deus e transmitindo ao povo na condição de profeta, serve-nos também para algumas atitudes que devemos tomar em tempo de crise. Então, na verdade, o que nós estamos agora, a partir deste momento, a meditar, é buscando melhor em tempo de crise. Pois é muito comum, diante desse quadro que estava vivenciando Israel, é que nós também estamos vivenciando no mundo. É muito comum nós vermos as pessoas se desanimarem, ficarem cabisbaixas, ficarem pensativas e apreensivas quanto ao dia de amanhã. É comum e chega até a ser natural para nós essa preocupação. Mas então a palavra de Deus, ela nos traz pelo profeta Oséias. Deus levantou o profeta Oséias. Então imagine que esse mesmo profeta, pela palavra que já está proferida, está sendo levantado para nós, para que nós tomemos alguma atitude em tempo de crise. E assim então entendamos que devemos buscar o melhor nesse tempo de crise. Então, primeira atitude, primeira orientação, melhor dizendo, primeira orientação profética que nos é dada neste momento, é que ele diz para nós mantermos a convicção de que Deus é o que Ele é o que diz quem ser. Porque no versículo de número 1 que nós lemos, do texto de Oséias 6, versículo de número 1, diz assim: Ele despedaça, mas também sara. Ele faz a ferida, mas também a ligará. Então está Oséias mostrando que tudo está na permissão de Deus. Então, a primeira atitude nossa, a primeira orientação recebida, orientação profética, é de nós nos mantermos convictos de que Deus é quem Ele diz ser. E tudo está no domínio dEle. Nada fugiu do controle. Nós ficamos, às vezes, um pouco desorientados, ficamos com medo, apreensivos.
Deus ainda está no controle de todas as coisas. As rédeas estão nas mãos do Senhor. A direção está na mão do Senhor. E Oséias então levanta, traz essa palavra para um povo que está desanimado e mostra então que essas são orientações que nós devemos ter, ou que estamos tendo do Espírito Santo de Deus, através da boca do profeta Oséias, para nós nos mantermos buscando melhor em tempo de crise. A segunda orientação, que está no versículo de número 2, é que nós devemos acreditar que toda prova passa. Nenhuma prova é permanente. Nenhuma. Toda prova passa. Isso está escrito ali no versículo de número 2. Depois de 2 dias, ele diz assim: nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Quer dizer que, primeiro dia, segundo aqui a orientação do profeta, para nós entendermos, primeiro dia é crise, despedaçado, ferido, ofendido, desanimado, destroçado. Primeiro dia. Então, o primeiro dia é crise, mas o segundo dia, que é um tempo, são tempos de Deus. Tempos de Deus. Um dia para o Senhor como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então, quando se fala assim, é tempo de Deus. Aí, olha, primeiro dia não é nosso Cronos, mas é o tempo chamado Kairos de Deus. Aí, o primeiro dia é crise, é o momento que nós estamos vivenciando, é o momento que Israel também vivenciou. Observa, no segundo dia, diz aqui que é um tempo de vitória, reavivamento. Então, primeiro, demora às vezes aos nossos olhos passar, mas Deus tem como só um dia, só um períodozinho para nós, e o segundo dia vem o reavivamento. Terceiro dia, começo de uma nova vida, está escrito aqui, sobre uma nova orientação. Então não precisamos ter aquela apreensão de como acontecerá, porque o Senhor tem controle de tudo. Foi a primeira orientação que o Espírito Santo de Deus nos deu através do profeta Oséias. A segunda orientação: todo tempo de prova passa. Então, primeiro dia é crise, primeiro dia é apreensão, primeiro dia é tanta preocupação, segundo dia é tempo de vitória, segundo está escrito aqui. Terceiro dia o Senhor já nos ressuscitou e nós já nos levantamos. Então, aí continua a sequência de orientação. A terceira orientação é que nós devemos nos esforçar em buscar o melhor de Deus. Porque tem pessoas que acham que as coisas caem, elas caem do céu e vem, mesmo quando o Senhor derrama do céu, que é a única vez, na verdade, que nós vimos assim, literalmente cair do céu, foi durante 40 anos no deserto, que Deus derramava do céu, literalmente, como nós cantamos, chuvas, mas de um maná, um alimento. Mesmo assim, o povo tinha que sair de casa com a sua panelinha, com a sua cambuquinha, ir lá e pegar o maná que ele ia comer naquele dia. Quer dizer, Deus não mandava um anjo colocar dentro da casa dele. Existe uma questão de esforço. Questão de esforço. Deus está disposto a fazer a sua parte e nós estamos dispostos a fazermos a nossa. É uma oração judaica muito bem sucedida, no tempo dos camponeses, era dizer, olhar para aquela terra avermelhada de Israel e dizer uma oração simples ao Senhor: Senhor, a minha parte é a vermelha, a tua é a verde. Quer dizer, eu vou fazer a minha parte, arar a terra, semear a semente, e então Deus vem com a parte dele que nós não podemos fazer. Aqui o Senhor diz aqui, olha, irmãos, aí vem a orientação profética para nós nos esforçarmos, porque está escrito assim, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa, para quem ainda não tem esse cuidado de prosseguir e conhecer. Já recebi alguma coisa, já estou sabendo que Deus é Deus, está tudo na mão dele. De vez em quando a gente ouve alguém falar, Papai do céu sabe todas as coisas, Deus sabe todas as coisas. Alguns são mais abusados e menos orientados, ainda fala assim, o cara lá de cima sabe de tudo. Não, aí você sabe que ele sabe que ele sabe que ele está com todas as coisas sob seu domínio, mas quando chega a parte de conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, é uma parte que exige esforço.
É uma parte que exige esforço. Adquirir conhecimento exige esforço. Se nós falarmos no âmbito natural, para adquirir conhecimento eu preciso ter leitura, eu preciso buscar, investir, comprar material, preciso ouvir, buscar conhecimento, estudar, dar trabalho. E aqui diz: conheçamos e prossigamos continuamente, ou seja, cotidianamente, em conhecer ao Senhor. E eu vou te dizer, sobre orientação ainda desta palavra profética, como podemos fazer isso? Primeiro, Bíblia diuturnamente. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 4, versículo 4, que Jesus usou uma palavra para Satanás, dizendo assim: ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você lê a Bíblia todos os dias? Você busca o conhecimento do Senhor nas Escrituras, ou apenas está indo na ideia de terceiros? Busca a palavra de Deus. Aí eu tenho que citar Búdio mais uma vez neste altar, já citei inúmeras vezes nesses anos todos, mas eu tenho que citar mais uma vez: ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Primeiro passo nessa terceira orientação é Bíblia, todos os dias, palavra de Deus. Todos os dias você tem que ler a Bíblia. Mateus capítulo 4, versículo 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Segunda coisa que nós precisamos fazer nessa terceira orientação, de conhecer e prosseguir conhecer o Senhor, é ter uma vida de oração. Você tem orado? A Bíblia nos diz, na primeira carta de Paulo a Timóteo, tem inúmeros outros textos bíblicos, mas a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1, 2 e 8, está falando Paulo lá sobre orações, súplicas e intercessões por todas as pessoas, autoridades civis, religiosas, todo mundo, e inclusive em todo lugar onde você está, onde eu estou agora. Então, intercessão, oração, ela é fundamental. Você ora, Deus quer ouvir a nossa oração, Deus quer ouvir a nossa voz, Deus quer ouvir o nosso clamor, Deus quer ouvir a nossa intercessão. Lembre-se de um texto de Jó, capítulo 40, 39 até o 42, é o finalzinho do livro de Jó. Aí o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele estava fazendo uma oração intercessória por seus amigos. Então, a oração intercessória que Paulo ensina ao jovem Timóteo, ele está dizendo: ore pelas autoridades constituídas, ore por todas as pessoas, por todos os homens, em todo lugar. Então começa a orar. Então a Bíblia e a oração faz bem à saúde espiritual, faz bem para você conhecer ao Senhor. Ah, sim, aí fidelidade, porque tem gente que pode estar lendo a Bíblia e tem pessoas que também podem estar lendo a Bíblia e orando. Mas e fidelidade? Fidelidade é fruto do Espírito. Salmo 101, verso 6, diz assim, ó: os meus olhos, o Senhor está dizendo, procurarão os fiéis da terra. Conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Ah, sim, e Apocalipse capítulo 2, versículo 10, está dizendo que o Senhor dirá no futuro assim: olha, ser fiel, para a igreja, aliás, está dizendo a igreja, né? Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Quer dizer, fidelidade todos os dias. Você tem sido fiel a Deus? Ou tem sido apenas demonstrando fidelidade, tem estado demonstrando fidelidade só nesse momento de tribulação? Fidelidade é uma pessoa com ausência, sem ausência, na ausência ou na presença, é a mesma coisa, não muda em nada. Então, com presença ou com ausência, quem é fiel continua sendo fiel. Fidelidade é fundamental para prosseguir e conhecer o Senhor. Deixa eu lhe dizer mais alguma coisa. Olha, comunhão com os irmãos. Quantas pessoas dizem: estou lendo a Bíblia, estou orando, procuro ser fiel ao Senhor, achando que a fidelidade está apenas em questão de ofertar e dizimar. Nada de fidelidade, estou dizendo, é um fruto do Espírito. Todos os dias você mantém-se fiel ao Senhor, que é o teu Senhor, sob a orientação dele. Aí, comunhão com os irmãos. Aí a pessoa começa a falhar.
carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos do 24 e 25, está escrito assim, ó, consideremos-nos uns aos outros. Consideremos-nos uns aos outros. Está escrito assim, ó, para nos estimularmos a fé e as boas obras. Nos estimularmos, ao amor e às boas obras. E diz assim, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas ademoestando-nos, um ao outro, conversando, chamando a atenção, tanto mais quanto vê que está se aproximando aquele dia, é o dia do arrebatamento. Então escuta, você está conhecendo e prosseguindo conhecer o Senhor? Dá trabalho, eu não falei que dava trabalho? Ter comunhão com os outros dá trabalho. Me aturar dá trabalho. E eu te aturar também dá trabalho. Nós estarmos juntos dá trabalho. Dá trabalho, isso dá trabalho. Está pensando que é fácil, que é difícil só para você? É difícil para mim também. Você tem falhas, eu também tenho. Mas nós somos a igreja de Cristo, membros do mesmo corpo, e precisamos estar juntos para subirmos juntos, com ou sem trabalho. Você se agradando de mim ou não, precisamos estar juntos, aprender a comunhão, porque o pé é diferente da mão, a orelha é diferente dos olhos. É assim que a Bíblia diz, os dedos, a Bíblia fala isso, estão numa mesma mão e são todos diferentes um do outro, mas todos estão ligados no mesmo corpo. Somos membros do corpo de Cristo, cabeça da igreja é Cristo, e nós precisamos aprender a ter comunhão. Crente não é para ficar em casa, crente não é para ficar sem comunhão. Agora está num período de reclusão, está em obediência às leis civis, mas você que já estava em casa, por sua própria conta, já estava na quarentena prevendo alguma coisa. Quando terminar isso, você precisa estar na casa de Deus, adorando ao Senhor, entrando nessas portas com alegria, com forte júbilo, com cântico ao Senhor. Conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Tempo de crise, lembre-se então, Deus está no controle, Ele fere, mas Ele sara. Ele tem tudo sob seu controle. Tempo de crise, o Senhor, Ele continua abençoando, Ele continua orientando, levantando pessoas para orientar. Um dia, crise, no outro dia Deus já começa a dar a resposta, terceiro dia você está em novidade de vida. Agora conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Não é sair dessa agora não, graças a Deus não morri e vou agora continuar no pecado, não. Pecado tem que ficar para trás na nossa vida. Precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E deixa eu lhe dizer uma coisa, além dessa comunhão, da Bíblia, da oração, da fidelidade, da comunhão com os irmãos, ainda tem nesse ponto aí, testemunho de Cristo. Dá testemunho, meu filho. As nossas palavras têm que ser coerentes com as nossas ações. Aquilo que eu prego eu tenho que viver, aquilo que eu vivo eu tenho que pregar, aquilo que você diz você tem que viver, aquilo que você vive você tem que dizer, é a mesma coisa. Então dê testemunho da sua vida, mude o seu comportamento, se você tem uma inclinação para as coisas ruins, mude o seu comportamento, aproveite esse momento e peça ao Senhor uma mudança na sua vida. O hino 100 da nossa harpa cristã, nós cantamos que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Olha, Senhor vem ao coração e muda mesmo, Ele transforma a vida do ser humano. Não se envergonha disso não. Não se envergonha quando você quiser buscar o Senhor, conhecer, prosseguir, conhecer o Senhor. Há uma exigência de uma mudança de coração. Quando Zaqueu, no capítulo 19 de Lucas 1 a 10, ele quis conhecer a Jesus, aí então, no versículo 1, diz que ele quis conhecer Jesus. Quando chega lá no 10, que Jesus já estava dentro da casa dele, Jesus fala assim, hoje veio salvação a esta casa. Houve mudança. Ele queria conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Mas tem gente que não quer mudar.
Tem gente que acha que já está satisfeito. Tem gente que faz igual o jovem rico, que ele então diz assim para o Senhor: só isso aí eu já faço. Aí Jesus então fala: vende tudo que tem, dá ao pobre e vem me segue. Aí ele saiu triste, perdendo a sua salvação, deixando a salvação de lado. Então, olha, dê testemunho de Cristo na sua vida. Conhece e prossiga em conhecer o Senhor. Dê testemunho de Jesus na sua vida. Nossas ações devem ter coerência com as nossas palavras, e as nossas palavras com as nossas ações. Lembre-se disso, tá? Aquilo que você vive é aquilo que você deve pregar, e aquilo que você prega é aquilo que você deve viver. Agora, a quarta orientação profética para nossas vidas é manter a esperança. Manter a esperança. Mantenha a esperança. Uma pessoa sem esperança, ela não consegue ir muito longe. A esperança, ela faz parte de uma vida bem-sucedida. Você não pode perder a esperança. Todos os dias você tem que ter esperança que amanhã será melhor do que hoje. Uma das coisas que acontece no tempo de crise é as pessoas perderem a esperança. A impressão que dá é que nunca mais voltaremos a ser o que era antes, que nós não teremos mais o que tínhamos antes, que as coisas agora vão de mal a pior. Aliás, isso é o que é pregado literalmente pelas pessoas no dia a dia, no nosso dia a dia em tempo de crise. Não é só no nosso tempo, no tempo de Israel também. Então, perdendo-se a esperança, a pessoa perde o ânimo, não vai mais fazer nada, e agora mudou tudo, daqui a pouco ela morre, enclausurada. Escuta, mantenha a palavra profética, mantenha a esperança, pois o versículo de número 3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, diz uma coisa que é interessante. Diz que a palavra profética garante que a saída é certa. Agora a gente não vê uma luz no fim do túnel. Israel não viu uma luz no fim do túnel, mas a palavra diz que a saída é certa. E eu ainda prefiro acreditar na palavra de Deus, dada ao profeta Oséias para a nação de Israel no reino norte, 10 tribos, em tremenda crise e confusão de mente. Eu ainda prefiro acreditar nesta palavra, que a saída é certa, porque diz assim: olha, o Senhor sairá como a alva, será a sua saída, assim como o dia amanhece, o sol levanta-se, o sol aparece, a alva acontece todos os dias, com essa certeza de que isso acontece no ciclo da vida todos os dias, com chuva ou com sol. Aqui a palavra diz que é certa a saída do Senhor para os seus servos. Deus já tem tudo controlado, Ele soube o início dessa confusão toda e sabe o fim. Ele tem tudo nas suas mãos, tudo nas suas mãos. E nós veremos essa saída. Às vezes você duvida, então é preciso entender manter a esperança. O povo de Israel, nesse tempo de crise, estava vivenciando um momento que eles já tinham vivenciado antes. Várias vezes nas Escrituras, tanto com Abraão, teve fome na terra. Quando veio Jacó, Isaac, filho de Abraão, teve fome na terra. Então Abraão vivenciou um momento de fome na terra e passou por aquele momento e começou a enriquecer, crescer normalmente. Continuava caminhando com Deus, sendo amigo de Deus, porque mantinha a esperança em Deus. Quando veio o tempo de Isaac, está lá no livro de Gênesis, aí veio fome na terra. Isaac passou por aquele momento de fome na terra com a sua família, com Israel crescente, e continuou crescendo, desenvolvendo, porque focava em Deus. Abraão dizia ao Senhor, certamente na sua oração: Senhor, tu me tirou da minha terra, da minha parentela, e disse que eu seria próspero, que eu seria abençoado, e comigo estaria. Olha, quando vem Isaac já diz assim: Deus de Abraão, meu pai. Então, lembrando das promessas de Deus feito a Abraão. Quando vem Jacó, o filho de Isaac, neto de Abraão, veio fome na terra de novo, e Jacó então lembrava e orava a Deus de Abraão e Deus de Isaac, meu pai. Lembrando da promessa de Deus feita. Passaram por um momento difícil? Passaram. Entretanto, mesmo com todos os momentos difíceis,
todos eles passaram essa fase de provação e depois foram vitoriosos. Chega mais na frente, Israel já formado, aí mais uma vez acontece um caso no Reino Norte, casualmente. Israel está vivenciando, está no livro dos Reis, vivenciando um momento ruim, uma crise tremenda. Ali a fome tomou conta mesmo da cidade. E então eles estavam sem esperança, eles estavam sem condições nenhuma de se levantar, de sair daquela situação. E é interessante porque Deus ele tem instrumento, tem uma saída que às vezes nós não entendemos, porque nós ficamos esperando a saída, às vezes do governo federal, aí ficamos esperando a saída do governo estadual, do governo municipal, e Deus ele tem meios de trabalhar que nós não entendemos. A Bíblia diz que Deus ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Aí o que acontece? Israel está vivenciando um momento difícil, o rei começa a se preocupar, e Deus então levanta o profeta Eliseu para lhe dar uma mensagem de esperança, e diz assim diante do capitão da guarda, diante da população de Israel, diz: fiquem tranquilos, que o Senhor já me disse que amanhã a essas horas, dentro de 24 horas no nosso português comum, aí dentro de 24 horas nós teremos aqui comida em abundância. E o capitão do rei disse assim: olha, ainda que Deus abrisse janelas nos céus, ainda que fosse aberta janela nos céus, isso não poderia acontecer. Ele olhou sem fé, sem esperança, e já colocando desânimo nas pessoas que já estavam quase mortas sem esperança. E então, de repente, o Senhor, Eliseu ficou tranquilo e continuou afirmando que Deus faria, e eles foram fechar a cidade. E anoiteceu, dia normal, nada aconteceu naquele momento, naquela noite também nenhuma provisão foi dada, mas Deus estava trabalhando enquanto o povo estava dormindo. Enquanto nós descansamos, Deus trabalha, e quando nós trabalhamos, Deus descansa. Por isso que é importante deixar Deus trabalhar. Vamos descansar no Senhor, descansa nele, está escrito várias vezes nas Escrituras. Aí então é a esperança, manter a esperança nele. Quando ele está trabalhando, naquela noite o Senhor aterrorizou o exército assírio que estava cercando Israel, aterrorizou. Eles fugiram, assustados com o terror que Deus colocou neles, a Bíblia está registrada isso, e então deixou o acampamento todo, com tudo lá, tudo que eles possuíam, os bens, inclusive todo o suprimento alimentício do sítio que eles estavam fazendo já há tempos em frente à cidade de Israel, às muralhas de Israel. O que acontece? Ninguém esperava isso, porque Deus sabe como trabalha. 4 homens indignos, leprosos, longe da família, excluídos da sociedade por causa da doença imunda, conforme a prescrição de Levítico capítulo 15, 4 homens também morrendo de fome, que era de Israel, mas estavam fora dos muros. Aí eles disseram assim: olha, nós não temos nada a perder, se a gente fica aqui morre de fome, vamos lá no arraial dos Sírios, se matar a gente matou, mas se não matar a gente come alguma coisa, ou quem sabe morre com a barriga cheia. Então o que acontece? Olha, eles foram para lá. Quando viu aquela abundância toda, aí interessante, eles estão desprezados da sociedade por causa da imundícia, são leprosos, longe da família, não pode entrar na cidade, ficam do lado de fora. E quando chega lá, eles então olham para o outro e falam: não é bom o que nós estamos fazendo, estavam enchendo a pança sozinho. Aí então, um fala assim: vamos avisar o povo de Israel que tem comida para todo mundo, que eles, nossos irmãos, estão morrendo de fome. Olha, Deus usa 4 leprosos condenados à morte para ser o porta-voz daquela profecia que Eliseu já tinha profetizado, que eles teriam comida em abundância. Está vendo como Deus trabalha de forma diferente? Enquanto você confia no Senhor, descansa no Senhor. Está escrito no Salmo 37, verso 4. Descansa no Senhor. Enquanto nós descansamos no Senhor,
entregamos o nosso caminho às mãos dele. Aí diz assim, tudo ele fará. Aí então, enquanto nós estivermos hoje dormindo, Deus está trabalhando em nosso favor para amanhã nós sermos abençoados. E às vezes nós ficamos tão apreensivos, perdemos o sono, ficamos preocupados com alguma coisa. Deus está trabalhando no silêncio. Então, enquanto estivermos descansando nele, ele estará trabalhando. Mantenha a esperança. Aí o profeta Osés está na mesma situação. Vamos entender que ele também é israelita, está dentro do reino norte, profetizando, e ele está na mesma. Assim como a alva se levanta, Deus será a saída para nossas vidas. É certo, tão certo como a alva, será essa saída de Deus para nós, em nosso favor. Mantenha a esperança. Essa é uma palavra digna de confiança, uma palavra verdadeira, uma palavra que você precisa receber no seu coração. Então está escrito aí, como a alva será a sua saída. Essa é a quarta orientação profética. Mantenha a esperança. Olha para Jesus. Para de olhar o telejornal. Para de olhar tanta coisa ruim. Eles não tinham notícia, só tinha o comentário das pessoas. Para de dar ibope a mensagens ruins. Olha para Jesus, autor e consumador da fé. Ele ainda mantém o controle sobre a vida da nossa nação, sobre a vida deste mundo. Ele é poderoso. Tudo está nas mãos dele. Nada foge. Tudo está nas mãos do Senhor. Do Senhor é a plenitude. Tudo está nas mãos dele. Então mantenha a esperança, olha para ele. Olha para ele, não olha para o lado, não olha para baixo, não olha para a esquerda ou direita, não olha só para Jesus, autor e consumador da fé. Que diz a palavra que ele vai fazer? Então, isso é o que ele fará. E a palavra de Deus diz que nós sairemos dessa. Porque como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo. Tá? A bênção é nossa, pelo sangue de Jesus. E eu quero te dizer uma coisa. A quinta orientação profética dada por Deus, por Osés, à nação de Israel, e também para nós, é essa. Tome posse do melhor de Deus para a nossa vida. Tome posse do melhor de Deus, porque está escrito aqui, nesse versículo de número 3, eu disse que como a alva será a sua saída, e diz, e ele, o Senhor, a nós virá como a chuva. A nós virá como a chuva. E ele não diz que é qualquer chuva. Não diz que é uma torrente de água. Não diz que é uma represa que está se partindo e vai trazer desgraça, não. Ele virá como a chuva serôdia que rega a terra. Ou seja, a última chuva, a chuva da primavera, que dá início à primavera. É a chuva que fortalece a planta, o plantio. É a chuva que dá vida àquele plantio que foi semeado. Então ele não ia esquecer, veio a primeira chuva, a temporã, agora vem a última. E a última é a que dá força aquilo que é a plantação que eles precisariam colher. Então, olha, Deus não se esqueceu daquilo que ele precisa fazer. Nós é que estamos apreensivos, achando que ele perdeu a hora, achando que ele esqueceu, achando que ele está cochilando. Salmo 121 diz que nós devemos elevar os nossos olhos ao céu, e ele pergunta, de onde nos virá o socorro? Aí ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E sabe o que ele disse? Irmão, o Salmo 121 é um salmo tremendo, e diz que nós precisamos manter esses olhos no Senhor. Então do Senhor é a plenitude, do Senhor é o céu, a terra, o Senhor é tudo. Dele vem todas as bênçãos. E está escrito aqui, a chuva que rega esta terra, que rega esta plantação, para a última chuva, aquela que vai dar a força, a vida à plantação,
deixa eu lhe dizer, está escrito tranquilamente aqui que o Senhor virá a nós como essa última chuva, ou seja, uma chuva de bênçãos, como está escrito lá em Ezequiel capítulo 34, versículo 26, está escrito assim, ó: farei descer a chuva a seu tempo. Nada de Deus é fora de tempo. Quantas vezes nós já lemos Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 a 8, quantas vezes nós lemos? Lemos até poeticamente, porque o livro está na classificação do livro poético. Aí lemos na igreja porque não tínhamos o que ler. Aí lemos então na igreja. Tempo para tudo, para todo propósito. Tempo de abraçar e tempo de não se abraçar. Esse é o tempo de não se abraçar. Aí tem gente que não está entendendo, ó, não teve tempo de abraçar, teve tempo de apertar a mão, agora é tempo de você não apertar a mão, de não abraçar. Mas há tempo para tudo. Aí todas as coisas estão na mão de Deus. Salomão diz que todas as coisas estão nas mãos de Deus. E aqui o Senhor fala assim, ó: eu farei descer a chuva a seu tempo. Nada fora do tempo de Deus. A seu tempo. E diz assim, ó: chuvas de bênçãos serão. Está escrito, Ezequiel 34, 26. Farei descer a chuva a seu tempo, e chuvas de bênçãos serão. Ou você acredita no que dizem, ou você acredita no que a palavra de Deus diz. Eu ainda prefiro acreditar nessa palavra. Que houve, sim, há um tempo de crise, um dia, o segundo dia, Deus nos ressuscita, terceiro dia, começamos a viver uma vida mais centrada com o Senhor, a aprender o que o Senhor falou em Mateus capítulo 6, 33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E aprender então sobre essa orientação, a vida de Bíblia, oração, fidelidade, comunhão com os nossos irmãos aqui na terra e de testemunho de Cristo, e aprender então que tão certo como a alva o Senhor nos virá, e Ele trará sobre nós chuva, e chuva de bênçãos serão. Então Deus te abençoe nesta noite, e nós vamos fazer a oração. Meus irmãos, nós temos oração hoje, temos os pedidos que aqui estão, e tem também aniversariantes nesta semana. Tem aniversariantes. Um pedido de oração, está aqui os aniversariantes, que nós deixaremos apresentando ao Senhor neste momento. Dia 8/4, esteve aniversariando as nossas irmãs Tereza da Silva de Abreu e Ingrid Silva de Araújo. Dia 13/4, Luciana Correia Martins e Carla Conceição da Silveira Pereira. Dia 15/4, que é hoje, Diaconisa Orlando Batista de Abreu, Osana Pereira das Graças, Rosemary Reis Melquiades, hoje, 15/4. Dia 18/4, João Vitor Seixas do Nascimento, dos Santos. O João Vitor, os pais não estão mais aqui, a Rose e o Josias, mas o nomezinho está aqui, vamos orar por eles e a família de Josias e Rose, que são bênçãos do Senhor em nossas vidas. Então vamos orar por esses que estão aqui, agradecer o Senhor e parabenizar cada um de vocês que está aniversariando ou que estarão aniversariando. Deus abençoe. Orar também pela Rutinelli Gomes, que foi membro desta igreja durante muitos anos e ainda tem a família dela aqui, e é o aniversário dela também hoje. Parabéns a Rutinelli. Vamos então orar neste momento, agradecer também ao Senhor também o aniversário do Jorge
A gente chama do Jorge da Angélica, Jorge Henrique. Parabéns, Jorge, se estiver nos assistindo ou se estiver nos ouvindo. Deus te abençoe por mais um ano de vida. E vamos orar então por esses aniversariantes. Também tem aniversariantes de casamento, Diaconisa Sueli e Diácono Cleito, que fizeram 8 anos de casado, completaram 8 anos de casado, no dia 3/4, dia 5/4, José Carlos e a Cláudia Vichan, completaram 29 anos de casado. No caso do Cleito e Sueli, bodas de barro ou papoula, e da Cláudia e José Carlos, bodas de erva. Luciano e Rodrigo, 4 anos de casado, dia 7/4, bodas de flores, frutas ou cera. E 24/4, nós falaremos ainda mais na frente, mas já vou falar agora. Flávia e Márcia Siqueira, que serão 11 anos de casado, e Vilma e Jorge Martins, 24 anos de casado, no dia 26/4. Vamos orar por essas famílias e orar pelos pedidos de orações, orar pela sua casa neste momento, e o Senhor vai abençoar. Eu creio piamente naquilo que eu preguei nesta noite, porque não preguei nada além do que é a palavra de Deus para nós. Essa é a palavra do Senhor. A bênção do Senhor é que enriquece, e a verdadeira prosperidade bíblica não é acúmulo de bens materiais, mas ausência de necessidade. E lembre-se, um homem pode morrer de sede em alto mar. Então contente-se com aquilo que o Senhor tem te dado. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, bom estar na tua casa, em tua presença, e poder pregar a tua palavra e orar, ó Pai, a tua presença. Orar no teu altar, Senhor, interceder por vidas, como diz a tua palavra, por todas as pessoas e em todo lugar. Antes, ó Pai querido, de começar de fato essa intercessão, quero primeiro agradecer a Ti pelas vidas que aqui citamos, ó Pai, desses aniversariantes. Ó Deus, toma em Tuas mãos, ó Pai querido, toda essa família, Senhor, Jorge Henrique, Angélica, toda a família, Senhor, Josias e Rose, ó Deus, que hoje estão agradecidos a Deus pelo aniversário de João Vitor. Deus, queremos te agradecer também, Senhor, ó Deus, pelos aniversariantes desta semana, ó Pai, de hoje precisamente, Diaconisa Orlando, Rosana Pereira, Rosemary Reis Melquiades, também aniversariantes dessa semana, Senhor, Carla Conceição, Luciana Correia, e também a Ingrid e a irmã Tereza, Senhor. E os aniversariantes de casamento, Senhor, como aqui citamos, Pai querido, Cleito e Sueli, Cláudia Vichan e José Carlos, ó Deus, Luciane Rodrigues, Flávia e Márcia Siqueira, e também a Vilma e Jorge Martins. Marícia, tome em tuas mãos essas vidas, ó Deus querido, e continue sustentando, abençoando, suprindo todas as necessidades em nome de Jesus, livrando de todo mal, em nome de Jesus. E quero apresentar a Ti esses pedidos de orações. Deus, toma em Tuas mãos. Esses já estavam aqui, Senhor. Ó Deus, e nós estamos acreditando que alguns deles Tu já respondeu a oração, mas esse pedido continua aqui. Mas aqueles, ó Pai, que ainda essa oração não foi respondida, e que esta vida está precisando de uma cura, de uma libertação, em que Tu possa também abrir portas de trabalho, ó Deus, resolver a causa que está na justiça, Senhor, em nome de Jesus. Toma em Tuas mãos agora cada vida que aqui está representada, nesses nomes, papéis, documentos, fotos, e repreende esse mal desta vida e dá graça e dá glória para que eles possam ser abençoados pela Tua potente mão. Quero pedir, ó Deus, pela família de cada um dos membros desta igreja, aqueles que estariam desejosos de estar conosco num culto normal, Senhor, natural, mas hoje estou em casa. Toma em Tuas mãos, ó Pai. Envia um anjo da Tua presença para este lar, esse pedido que está agora sendo apresentado a Ti, essa foto, esse nome, esse documento. Ó Deus, qualquer que seja o pedido que Teus filhos estão apresentando nesta hora, juntos, Senhor, a esta oração feita neste lugar, em nome de Jesus, Tu dá vitória, Senhor, a esta causa, dá vitória a esta vida, repreende o mal,
transforma esse coração, livra, liberta, ó Pai querido, em nome de Jesus. Quero te pedir por outras pessoas, ó Pai querido, que às vezes nós mencionamos de que alguém pede oração, as famílias, ó Pai. Toma em tuas mãos estas casas, Senhor, que estão precisando de uma intervenção da tua parte. Envia uma palavra, Senhor, neste lar, e repreende todo espírito de rebeldia, de rebelião, todo espírito de confusão, espírito de vício, Senhor, seja repreendido desta casa, e todo mal seja, ó Pai querido, repreendido, jogado por terra, em nome de Jesus. Quero pedir a Ti, ó Pai, neste momento de intercessão, uma bênção especial sobre o nosso município aqui em Nilópolis, Senhor, que tem decretado estado de calamidade. Senhor, muda o quadro, muda, Senhor, este quadro nesta hora, Senhor, porque enquanto estamos aqui orando, Tu podes, Senhor, enviar um anjo da Tua presença, uma palavra sequer, uma palavra apenas, e, ó Deus querido, dá um basta, Senhor, em qualquer situação de epidemia, de pandemia, o que for que estiver acontecendo, ó Pai, pois Tu és Deus, Senhor, Tu controla todas as coisas. Então toma em Tuas mãos o nosso município, repreende daqui o mal, repreende a mortandade em nome de Jesus. Deus, toma em Tuas mãos, Senhor, todos os municípios da Baixada Fluminense, toma em Tuas mãos, Senhor, o nosso estado do Rio de Janeiro, e todos os estados, ó Pai querido, e toda a nossa nação, Senhor. Deus, toma em Tuas mãos, dá graça e glória a esta nação, porque nós acreditamos, Senhor, que Tu, Senhor querido, és o Senhor desta nação. Algumas pessoas ainda não entenderam, Senhor, mas que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e nós nos entregamos a Ti, nós acreditamos que o Brasil, Senhor, é Teu, e nós pertencemos a Ti, estamos Te adorando, e, ó Deus querido, Tua mão é forte sobre a nossa nação, para a glória do Teu nome. Assim eu quero te pedir, ó Deus, te pedir por as vidas, Senhor, que estão trabalhando neste momento, por aqueles que estão em casa, enclausurados, Senhor, por aqueles que estão, ó Deus, precisando voltar às suas atividades, por aqueles, ó Pai querido, que estão clamando por uma oportunidade, ó Deus, de resolver todas essas questões. Pedimos assim, agradecido a Ti por tudo, em o nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos dizem amém. Irmãos, deixa eu lhe dizer, depois que você tiver uma oportunidade, entra lá no YouTube, né? E clica lá naquele sininho, inscreva-se, para que você possa assistir não só esse, mas os outros vídeos do culto da nossa igreja. Então Deus te abençoe, tenha uma ótima noite.